Meu nome é Frederico Dil, sou aluno do FSU do campus de Charqueadas. Hoje eu vou apresentar um trabalho desenvolvido na disciplina de História 1, orientado pelo professor Dr. Charles Siddhartha, em que nós vamos falar da ditadura militar, mais especificamente o assassinato de Edson Luiz e a passeata dos 100 mil. Bom, como justificativa nós buscamos prover conscientização pessoal e coletiva dos fatos que ocorreram num período marcado por repercussões de violência e agressividade no Brasil, que foi a ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos. Nosso problema de pesquisa é entender como a imprensa brasileira retratou o assassinato de Edson Luiz e, respectivamente, a passeata dos 100 mil, que sim se deriva desse acontecimento do assassinato. Nossos objetivos são separados em dois: objetivos gerais e objetivos específicos. Os objetivos gerais é compreender de que forma a imprensa brasileira retratou os fatos ocorridos, e os objetivos específicos é compreender como a sociedade da época reagiu àquele governo totalmente autoritário, e se as ações tomadas tanto pelos militares no restaurante Calabouço quanto pela sociedade foram justas ou insensatas. A nossa metodologia consiste como fontes primárias a leitura de inúmeras fontes bibliográficas orientadas pelo professor, dirigidas pelo professor muitas vezes, que ele já tinha lido, que nos recomendou, que trabalhou com nós, que fez algumas atividades em sala de aula, e assim nós consolidamos o marco teórico da nossa pesquisa. Nós nos inserimos no cenário da ditadura militar no Brasil, entendendo todos os aspectos econômicos, os aspectos políticos, os aspectos sociais. As nossas fontes secundárias são o Jornal do Brasil e o Correio da Manhã, ambos do Rio de Janeiro, onde aconteceu os fatos a serem analisados e que nós pesquisamos de março de 1968 a julho de 1968, que é o período de tempo que compreende os dois acontecimentos. Partindo de uma contextualização histórica rápida, a década de 1960 é marcado em todo o mundo por repercussões de revoluções sociais e políticas. Então nós estamos num mundo bipolar entre capitalismo versus socialismo, e é claro que a América não estaria de fora disso. Por isso, na América instalou-se inúmeras ditaduras militares financiadas pelo governo dos Estados Unidos, que tinham interesse econômico aqui e que não queriam então que perpetuasse aqui ideologias de esquerda. Então é uma época marcada por revoluções socialistas, contra-revoluções socialistas, movimentos sociais, movimento hippie, sufrágio em alguns países da África. Então uma luta incessante também na descolonização da África, para a descolonização, né? Então realmente os fatos estão compreendidos num tempo de revolução, estão compreendidos no governo Costa e Silva, da linha dos moderados, que ficou conhecido por não ser tão agressivo no ano de 1968 no Brasil, mas seu sucessor no governo General Médici fará parte dos linhas duras, que então será marcado por repercussões de violência e agressividade intensa. Partindo para o primeiro capítulo, o assassinato de um estudante e a notícia na imprensa. Nós temos o confronto entre dois jornais, né? Que o Jornal do Brasil ele tem uma matéria ostensiva, uma matéria impactante, uma matéria cativante ao público. Então ele dá detalhes do corpo, ele dá detalhes do sepultamento, da marcha que levou o corpo até o cemitério, né? Do Botafogo. Então ele descreve o dia, o horário, ele traz fotos do corpo, ele traz as citações de alguns protestos que houve nas capitais, de alguns protestos que houve em outras universidades pelo assassinato de estudante. Ele traz a versão dos estudantes, por que o assassinato aconteceu, né? Que os estudantes estavam em protesto no restaurante Calabouço pela higiene, mas ele traz a versão dos militares, que diz que os estudantes não estavam pacíficos e estavam no restaurante Calabouço num protesto pelas obras que estavam acontecendo. Então começa as contradições a partir daí. E no meio dessas contradições, ele insere a citação da morte de Telmo Marques, que trabalhava numa firma perto do restaurante, que morreu com um tiro na boca de uma bala da arma de um militar. Então ele exemplifica a magnitude da reação militar para aqueles estudantes. E traz também a citação do Diretório Central da PUC, que se reuniram discentes e docentes para dar um parecer sobre a morte.
O Correio da Manhã, no entanto, ele tem uma matéria metafórica e ele sensibiliza o leitor. E por que eu digo sensibiliza? Porque ele traz, então, que muitas universidades declararam lutos, que algumas capitais declararam lutos, que o governo do Rio de Janeiro declarou luto. Ele compara a morte do estudante Edson Luiz à morte do ex-presidente Getúlio Vargas, que vale lembrar que se suicidou por causa de um escândalo que os militares envolviam ele na tentativa de um golpe já naquela época. Ele diz que o restaurante Calabouço era zona de guerra, então ele tenta instigar o leitor, incentivar o leitor a essas revoluções de maneira muito singular, de maneira muito sensível, calma, plena, mas ele não é direto nas suas matérias. Ele traz também a consciência de algumas greves que aconteciam em alguns estados. A luta continua é o nosso próximo capítulo. A passeata dos 100 mil é o destaque na imprensa. Nesse capítulo nós temos a inversão, em análise, é claro, do Jornal do Brasil com o Correio da Manhã, porque o Jornal do Brasil ele começa a ter uma matéria muito mais contraditória, ele já não defende mais os estudantes, ele questiona a quantificação da passeata, de se tratar de 60 mil e não de 100, ele critica as ações dos estudantes ao se unir na passeata com pessoas marginalizadas da favela, critica os discursos dessas pessoas marginalizadas, o discurso dos estudantes, critica a ação que os estudantes tiveram de queimar a bandeira estadunidense, que na passeata representava a privatização das universidades federais do Brasil. Mas cita, no meio de toda essa matéria tão diferente das outras que ele estruturou, que houve sim censuras impostas pelo Departamento de Ordem Política e Social da época, o DOPS, que proibiu as televisões de passar a passeata ao vivo e que teve algumas especificações para os meios de comunicação, tanto os jornais. O Correio da Manhã, no entanto, nessas matérias, ele começa a ser mais objetivo, mais claro, mais direto. Ele trata o protesto como surgimento da morte, do assassinato, como um protesto respectivo à morte, sim, que existe uma relação. Ele afirma ter 100 mil pessoas, ele diz que havia militares entre essas pessoas, muitos disfarçados, sem a roupa militar. Ele garante que foi uma passeata segura, muito bem organizada, que os estudantes não pretendiam fazer nada que seja perigoso para a população. Ele considerou notável o apoio da igreja que antes apoiou o golpe. E ele tratou os discursos e manifestações dos estudantes junto ao pessoal marginalizado da favela como discursos revolucionários, avassaladores de maneira positiva. Então nós temos bem claramente o confronte e inversão de papéis dos jornais, e traz também algumas especificações do DOPS. Como resultado, nós temos que a nossa hipótese foi concluída. Sim, a imprensa foi, de certa maneira, censurada. Isso comprova-se após a análise do Jornal do Brasil, da inversão dos papéis. Vale lembrar que para a construção da nossa metodologia, para nós podermos utilizar como fonte secundária os jornais, nós lemos um artigo que trata sobre como utilizar os jornais em pesquisas históricas, ao que os jornais estão sujeitos, dependendo da época e da administração política. Então nós tivemos toda uma cautela ao analisar e constatar isso agora. Entretanto, nossos objetivos de embasar a teoria confrontando com a prática, analisar o momento histórico do país, compreender a metodologia da imprensa, analisar repercussões, constatar as manchetes, todos foram concluídos com êxito. Como resultado, também nós temos as conclusões. Nós concluímos que as ações tomadas pelos militares, sim, foram incoerentes, injustas e insensatas, analisando o ocorrido como um todo, que a passeata surge, sim, como manifestação em prol do estudante assassinado injustamente, que houve, sim, a necessidade de uma tentativa de intervenção social no meio de todos aqueles absurdos do governo, e que, embora essa passeata não foi suficiente para derrubar o governo na época, ela será utilizada como inspiração na década de 80 e 90 no Brasil, que foram décadas marcadas então por inúmeros movimentos sociais pró-democráticos, que inclusive envolveram alguns presidentes já eleitos que sofreram o processo de impeachment.
Assim eu termino a minha pesquisa, eu espero que tenham gostado. É uma pena não ter mais tempo para explicar as coisas, mas eu agradeço muito a oportunidade de ter vindo aqui, então, apresentar essa pesquisa realizada no ano de 2018.